É interessante como a ficção científica consegue surpreender de muitas formas. Uma das abordagens mais usadas pelo gênero é a revolução das máquinas. Filmes como O Exterminador do Futuro, Ex Machina e Blade Runner têm grande alcance por proporcionar reflexões no campo do artificial e do humano. E hoje iremos falar sobre Carro Rei, de Renata Pinheiro, um filme brasileiro que brinca com a temática de uma forma peculiar. Antes de começar o vídeo, gostaria de compartilhar que apenas 12,8% das pessoas que assistem os nossos vídeos são inscritos no canal, o que é muito pouco. Então fiquem à vontade para se inscrever, que é grátis, e você ainda ajuda no crescimento desse canal. Carro Rei tem como protagonista Uno, um garoto que nasceu no carro dos pais a caminho da maternidade. Diante desse evento, o menino cresce com habilidades de se comunicar com automóveis e durante o seu desenvolvimento fica muito amigo do veículo onde nasceu. Mas após um acidente de carro levar à morte da sua mãe, o velho automóvel é descartado no ferro velho do tio Zé Macaco. A partir disso, os amigos perdem o contato. Já crescido, Uno vive dilemas sobre qual profissão exercer, o que resulta em discussões com seu pai. No meio do drama familiar, ainda há os problemas relacionados à cidade. Uma lei recém-aprovada proíbe que automóveis com mais de 15 anos estejam nas ruas da cidade de Caruaru. E isso acaba prejudicando os negócios da família de Uno. E diante disso, o rapaz tentará, junto com o carro e com seu tio, pensar uma solução para driblar essa tal regra. Carro Rei é um filme que divide opiniões. Trata-se de uma ficção científica que possui um comentário sobre a situação do Brasil nos anos de 2019 a 2021. E ainda que a premissa distópica do filme seja atrativa e pertinente desde o início, esse universo é apresentado ao público em uma construção cheia de falhas e sem aprofundamento. Pensando um pouco na questão do estilo, por exemplo, são excelentes as dinâmicas entre a visualidade que o design de produção, assim como a sonorização e o desenho de som que Guga Rocha traz na mistura de ruídos presentes no filme. A fotografia de Fernando Loquete, do mesmo modo, utiliza dos tons pastéis que se referem à estética dos filmes sci-fi alternativos, mas que se limitam um pouco ao querer incorporar o fantástico ao naturalismo. Mesmo diante de todo esse rigor estético, infelizmente toda a potência desse trabalho se dilui em diferentes frentes, seja pela via da dramaturgia, seja pelos elementos da dinâmica estilística do longa em si. Quando pensamos nas características da performance dos atores, não conseguimos entender se esse gesto está ligado a uma proposta consciente de desdramatização inerente à história, ou se isso se trata apenas da impossibilidade de determinados atores entregarem uma atuação consciente, algo que pode vir da má condução por parte da direção, ou mesmo de um roteiro mal alinhado. A figura do automóvel como vilão que mata e tem objetivos malignos não é inovadora. Christine, o Carro Assassino, de John Carpenter, e Encurralado, de Steven Spielberg, são filmes que já abordaram essa estranha fascinação por carros assassinos. Mas para além das especificidades desse tipo de antagonista, a obra ainda aborda os empates entre o mundo moderno e o saudável. Cenas como a dos mecânicos hipnotizados ressalta a crítica ao condicionamento humano das máquinas. Em específico, o carro, considerado no mundo contemporâneo um bem material de status e liberdade por parte de muitos brasileiros.
Do outro lado, temos a destruição da natureza e a busca por uma vida mais sustentável. Pena que essas questões não foram bem exploradas no filme. O debate sobre a sustentabilidade e a dominância tecnológica aparecem no filme através de uma representação muito superficial e baseada numa ideia de senso comum. Ela fica bem aqui, no centro da cabeça, entre os olhos. Quando criança, temos esses cristais. Muitos filmes brasileiros seguem uma certa tendência de misturar simbolismos e agenciamentos particulares para falar sobre o Brasil. Trabalhos como Brasil S.A. e New Life S.A., assim como a obra de Renata Pinheiro, propõem esse comentário globalizado de um Brasil do presente de modo mais sombrio. Afinal, a crítica a esse nacionalismo doentio é bem pontuada quando se mistura as questões do poder e das soluções alienantes das máquinas que cercam o cotidiano desse Caruaru do futuro. Quando refletimos sobre esses tópicos, entendemos que a diretora até tem em mãos boas premissas para a experiência do filme de gênero. Porém, de maneira geral, o filme evidencia esse traço das obras nacionais que operam dentro de uma proposta da ficção científica conceitual, mas que não parecem se preocupar igualmente com as condições dramatúrgicas, ponto vital para o papel final que a obra assume. Diferente disso, temos filmes como Branco Sai, Preto Fica e Divino Amor, exemplos de como a nossa cinematografia tem subvertido esse desvio tão presente. São trabalhos que incorporam esse índice futurístico não apenas por uma via, ou mesmo na sua forma, no conjunto dos elementos técnicos da linguagem, mas também no trato da sua concepção temática, pensando no futuro como esse lugar que pode ser uma terra de oportunidades e ameaças em uma mesma medida. Não tivemos nenhuma notícia desde a sua chegada ao território do passado. As coisas aqui mudaram muito. Muitos podem assistir Carro Rei e realmente gostar da experiência. Outros, assim como eu, vão se envolver pouquíssimo com a proposta do filme. E isso é natural quando se lida com muitos públicos. Eu, particularmente, gosto mais do estilo trabalhado no filme Titane, que apesar de trazer também veículos que têm vida, possui uma diferente construção. Carro Rei lida com problemas sociais e humanos. Já Titane explora mais os limites entre o organismo corpóreo, assim como a hibridização desse corpo.